Acabei de atender um caso aqui que é pessoal, na verdade, mas que ele interfere e impacta diretamente dentro do teu trabalho, dentro da tua empresa, dentro dos teus projetos. Deixa eu te trazer aqui essa situação que pode ser que você esteja passando aí dentro da tua vida, tá? Então, o que que acontece? Todas as vezes que como filho ou como filha eu me enxergo maior que a minha mãe e maior que o meu pai, eu me coloco numa situação de ter uma carga maior, da vida ser mais pesada, de ter um senso de responsabilidade muito maior. Então, quando eu me vejo como o herói, como a heroína, quando eu quero puxar todas as responsabilidades para mim, quando eu vejo que eu que dou conta de tudo para poder cuidar da minha mãe, para poder cuidar do meu pai, ou quando eu vejo que eu sou a salvadora da pátria, o que que acontece? Eu me coloco numa posição como se eu fosse maior que os meus pais, como se eu fosse mãe da minha mãe, como se eu fosse mãe do meu pai, né? Aí aqui nessa situação, por exemplo, eu enxergo meu pai como um bebê. Então, o que que acontece? Eu me coloco maior que o meu pai aqui nessa situação. E quando eu me coloco maior que ele, eu estou sendo soberba. Então, qual que é a situação aqui disso tudo? Eu preciso me colocar no meu lugar, tá? Aqui à frente. Esse pai, ele precisa estar num tamanho de acordo com o tamanho dele, me dando força para que eu possa ir para a vida, para que eu possa ir para a vida. Enquanto estiver aqui atrás, eu não consigo olhar para os meus projetos, não consigo olhar para o meu trabalho, para a minha empresa, eu não consigo olhar para os meus projetos. Tá? Eu só consigo olhar e dar conta dos meus projetos quando eu estou no meu lugar de filha, porque eu tenho a bênção do meu pai e da minha mãe. Enquanto eu estiver no lugar errado, as responsabilidades elas vão ser cada vez maiores, vai ficar cada vez mais pesado, porque eu estou carregando pesos que não são meus. E aí, o que que vai acontecer? Eu sempre vou ter falta de foco, vontade de comer mais e não vou conseguir nunca chegar onde eu quero. É um sentimento de nadar, nadar, nadar contra a maré. Quando eu me coloco na posição certa, tá? De filha, de filho, e eu coloco os meus pais na posição em que eles têm que ficar, porque eu não sou pai nem mãe dos meus pais, aí o que que acontece? Eu tenho a bênção deles para que eu consiga olhar para os meus projetos, olhar para frente e seguir com a minha vida. Então, se você está passando por isso, cuide disso aí dentro da tua vida. Simbora!